O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, provocou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ao celebrar a decisão do TRE do Rio, que o absolveu por 4 votos a 3 das acusações de abuso de poder político e econômico que visavam a cassação de seu mandato. Castro afirmou no X que a corte respeitou o voto livre e soberano de mais de 4,8 milhões de eleitores, assim como deveria fazer o candidato derrotado na disputa pelo governo do Estado em 2022. Abre aspas. Importante destacar que, além do trabalho da nossa defesa, que resultou pela improcedência das ações interpostas pelo Ministério Público Eleitoral e pelo candidato derrotado Marcelo Freixo, a decisão respeitou o voto livre e soberano de mais de 4,8 milhões de eleitores do Rio. Repito o que sempre disse ao ex-deputado Freixo: respeite o resultado das urnas e a vontade do nosso povo. A democracia hoje é a grande vitoriosa. Fecha. O que tem de gente falando em nome da democracia, rapaz? Um monte de gente que, olha, foi 4-3. 4-3. Ele nem menciona, né, que o placar foi apertado. Ele foi absolvido e está fingindo que era tudo fava contada, porque não tem culpa de nada, etc. Foi 4-3, né? O julgamento do Moro lá no TSE foi unanimidade, né? E no TRE, os únicos 2 que votaram contra ele eram indicações do Lula, né? Que tinha prometido se vingar do Sérgio Moro. No caso do Cláudio Castro, estava 3-2 pela absolvição, e aí faltavam 2 votos. E esses 2 votos eram pela condenação. Ele seria condenado por 4-3. Só que a Kátia, que nós falamos ontem que votaria em seguida, ela que tinha feito um voto pela condenação do Castro, ela acolheu argumentos do voto divergente em relação ao relator, que é aquele primeiro desembargador que vota diferente do relator. Ela falou assim, não, é verdade, esses argumentos, então vou mudar aqui. E aí foi falando meio de improviso, mudando o voto escrito, que era pela condenação. Em cima da hora, 48 do segundo tempo, podia cair para um lado, cair para o outro, etc. Caiu para um lado, que absolveu o Cláudio Castro. Então, assim, foi por muito pouco, foi por um triz que ele não teve o seu mandato cassado. Agora, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver se o TSE vai manter também a decisão do TRE do Rio de Janeiro. Grebe, o que você destaca? Então, o Ministério Público, o Cláudio Castro aproveitou para tirar um sarro do Freixo, que é o rival político dele, né? Menciona ali o Ministério Público. Mas o relatório do Ministério Público em relação ao Cláudio Castro é muito duro, muito duro. E a equipe já avisou, nós vamos recorrer, dizendo o seguinte: o posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro contraria a jurisprudência do TSE. E olha, enfim, eu não me debrucei com a profundidade que eu suponho que os ministros tenham feito e que o próprio Ministério Público tenha feito sobre o processo. Mas até escrevi sobre isso hoje. Me parece que sim, que o TRE do Rio de Janeiro contrariou a jurisprudência que está firmada há mais de uma década no TSE. O TRE salvou o Cláudio Castro dizendo que há indícios fortes, indícios claros, de que teve maracutaia nas tais contratações secretas. Vários dos desembargadores disseram, tem cheiro de coisa ruim aqui, mas essa coisa ruim precisa ser julgada em outra instância. Pode ser objeto de um processo de improbidade administrativa, mas, a meu ver, não configura um ilícito eleitoral. Ou seja, o subtexto é o seguinte: o governador Cláudio Castro pode ser processado, pode ser até condenado por improbidade administrativa. Mas aqui, agora, a gente acha que não tem causa para cassar o mandato dele. Por quê? Não está claro o vínculo entre estas contratações fantasmas
foram milhares. E a eleição. Está claro o vínculo, o impacto que essas contratações teriam causado na eleição. Muito bem, a tal jurisprudência do TSE diz há mais de uma década, inclusive porque a lei diz isso, que não tem que se preocupar com o impacto. O impacto não importa se você observa que houve um abuso de poder ou um abuso econômico que fere as circunstâncias da eleição, que fere aquilo que constitui uma eleição limpa. Né? Quando você olha ali o processo, tem coisas, por exemplo, como contratação de gente, de funcionário público, e início de processo de programa social, num período em que a legislação eleitoral proíbe absolutamente que se faça isso. Quer contratar gente, quer dar início a programa social. Pelo potencial, pelo simples potencial que essas coisas têm de desbalancear ali as condições de eleição. Está demonstrado nos autos que as contratações e os programas aconteceram. Então, olha, eu acho que esta absolvição do Cláudio Castro não é motivo para ele sair sambando pela avenida. Eu não acho que a situação dele está tranquila. Eu acho que a situação dele continua sendo complicada. E que, me parece, para livrar a cara do Cláudio Castro lá no TSE, os ministros terão que mudar a sua jurisprudência. Uma jurisprudência já bem sólida. Tá? E daí, era até o que eu estava argumentando no artigo de hoje, a gente vai ver se esse clima de apaziguamento, de distensão, vai tá ainda de pé na hora que esse processo chegar lá no TSE. Não vai ser imediato. Se não estivéssemos num ano de eleição, talvez esse julgamento começasse lá por julho, agosto, no TSE. Como estamos em ano de eleição, é bem provável que a história seja chutada para o começo de 2025. Então, vai ser isso, vai ter que observar de novo, não só o direito, mas o contexto político. O que aconteceu nas eleições, como é que saíram as forças políticas. Vamos ver. Mas, assim, o Cláudio Castro ganhou um tempo. Não é que ele tenha, assim, se livrado absolutamente, longe disso, do risco de perder esse mandato. E menos ainda se livrou do risco de levar um baita de um processo por corrupção em outras instâncias. Não, e se existe um caso encaminhado para recurso, é um julgamento que termina em 4-3 com uma mudança de um voto em cima da hora. Esse é o caso de recurso clássico. Quer dizer, o recurso é quando se perde numa instância. Você faz o apelo a outra. Você tem mais chances quanto mais apertado foi o julgamento. Em tese, evidentemente, isso pode variar, mas é uma questão de probabilidade. É uma indicação de que você tem um embate ali muito apertado, com argumentação para cada lado, e a depender da composição de uma corte, você pode ter uma maioria contrária à decisão da instância inferior. Né? As pessoas não gostam de falar inferior, mas enfim, é de baixo. Olha, você falou ontem do voto duro do relator, mas eu conversei com pessoas que acompanham o processo e algumas acharam que o voto foi um pouquinho para a plateia, que se baseou em reportagens da imprensa, em provas testemunhais, mas que não fez um exame mais minucioso da tipicidade das condutas vedadas, que usou teorias criminais, quer dizer, deu um tom criminal, e aí tem desembargador que é criminalista e fala assim, não, aí não, peraí,
porque é diferente o ilícito eleitoral e você dar um tom de que alguém cometeu um crime, etc. São questões que existem nuances. A própria acusação de improbidade administrativa já assusta. Peraí, improbidade? Então, é preciso ser muito técnico, ser muito ancorado nas provas, e o relator fez, na visão, evidentemente, das fontes que acompanham ali o processo em minúcias, algo menos minucioso, né? Então, por exemplo, gastou só uma linha para afastar um artigo. Então, assim, foi duro com o Cláudio Castro, mas deu margem para que o seu voto fosse contestado, e o voto do relator é aquele que abre a sessão, é aquele que exerce uma influência, e, eventualmente, se o voto divergente é mais objetivo ou refuta algo que o relator não colocou muito bem, ele pode até convencer um outro desembargador, que foi o que aconteceu no caso da Cátia. Né? Ela foi convencida por argumentos divergentes, em tese, né? Pelo menos da maneira como se colocou ali no julgamento. No bastidor, a gente nunca sabe, e obviamente, existe muita pressão para que um governador não tenha o seu mandato cassado. Então, vamos aguardar o que acontece no TSE. O caso é o das folhas secretas de pagamento na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e na Fundação CEPERJ, e são cargos que estavam sendo usados para companheirada, para escoar dinheiro, para pagar cabo eleitoral. Há uma discussão sobre se houve proveito eleitoral ou se não houve, se há evidência ou se não há. Muita gente entende que há, né? Tanto que houve diversos votos nesse sentido. Então, realmente, não é para o Cláudio Castro sair fazendo toda essa farra, não. Mas vocês veem em que pé está o meu Rio de Janeiro, né? Cláudio Castro contra Marcelo Freixo. Ai, ai, ai.